Bem, finalmente chegamos então ao nosso grande e esperado dia da nossa live. Essa live fantástica hoje com o meu grande amigo, Dr. Rodrigo Silva. Hoje a gente vai estar falando a respeito de arqueologia e interpretação bíblica. Uma live que eu tinha um grande desejo já de fazer, já há tempos, de fazer uma live com o Rodrigo, né, com o Dr. Rodrigo Silva, e a gente estava ainda nessa questão de alinhando, questão de agendas e datas, e graças a Deus ocorreu tudo bem. Hoje a gente vai ter essa live bacana para a gente poder falar a respeito de interpretação bíblica e a importância da arqueologia para interpretação do texto. Vai convidando os seus amigos, vai chamando aí quem você quer participe dessa live. Eu só já vou chamar aqui meu amigo Rodrigo Silva, meu amigo doutor Rodrigo Silva, convidar ele aqui para estar participando junto comigo aqui. Só um momentinho, deixa eu mandar um convite para ele aqui. Peraí, estou abrindo aqui convidar aqui ele aqui. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Vai chamando seus amigos aí. Vai convidando seus amigos aí. Então, para a gente participar dessa live, ele já deu um ok aqui para mim. Só estou aguardando ele entrar aqui. Para a gente estar batendo esse bate-papo, os amigos. Valeu. Tiago Martins. Tantos amigos aqui entrando. Participar dessa live bacana. Só estou aguardando só. Isso é. Aqui, ó. Show. Ele já mandou aqui já. Estou aceitando aqui, Rodrigo. Léo Rosa. Grande Léo Rosa. Estou só aguardando o doutor Rodrigo Silva quer aceitar aqui o convite. E aí, Grande amigo, meu amigo. que a Tudo graça bem? de Cristo esteja com você. Graça e paz, viu? Como é que você tá? Tudo bem? E esse frio de Graças São a Paulo Deus, aí? irmão. Melhor E esse agora, frio de, viu? e esse frio de São Paulo? Olha, até que hoje está mais ameno. Estou até com camisa de manga aqui. Não chega a ser um Rio de Janeiro, mas também não chega a ser uma Nova York no inverno, né? Não, com certeza. Eu tô aqui, ó, escavando aqui atrás, ó, escavando a Olha, verdade e a enciclopédia, aquela enciclopédia que eu tinha te olha que falado que eu camisa de comprei Jesus. da O muito autor é que não bacana. vale nada, viu? Mas o Não, assunto que isso. é O top. autor, o autor acima da média, o autor é top, mas A meu Deus amigo, toda a glória. A mas Deus. obrigado aí pela sua gentileza, pelo seu carinho, sabe? Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a Amém. sua casa. Você Amém. poder reservar um pouquinho do tempo aí para a gente estar falando desse assunto tão bacana a respeito de arqueologia bíblica e interpretação. Mas fala aí, meu amigo doutor Rodrigo Silva, meu amigo Rodrigo, fala um pouco da sua história, né? Questão de nascimento. Você é de São Paulo ou você é de Minas Gerais? Não, eu sou da outra Terra Santa depois de Israel. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, comedor de pão de queijo. E eu nasci num lar não evangélico, né? Minha família não era. Na verdade, eu digo que os meus pais eram católicos de IBGE. Uhum. Que no IBGE constam como católicos, mas não Sim, eram sim, sim. evangélicos. Mas eu sempre tive uma sede de Deus muito grande desde criança, sabe? Graças a Deus. Parecia um chamado. Eu não sou adepto ao calvinismo, nem à teologia da predestinação, mas eu sinto como se tivesse um chamado de Deus dentro. Entendi. Aquele livro de capa preta, a Bíblia Sagrada, sempre me fascinou. E com a graça de Jesus eu não recusei esse chamado e conheci o Evangelho. Fui católico por um bom tempo, depois eu me tornei adventista. Houve muita oposição familiar. Mas graças a Deus, hoje eu me sinto uma pessoa feliz e realizada. Tanto é que, assim, não desejo a morte de maneira nenhuma. Eu tenho muitas conexões com a vida, mas eu posso testemunhar para os irmãos aqui que, a despeito de qualquer provação ou tribulação que eu tenha passado na minha vida, se hoje vocês ouvirem o Rodrigo Silva faleceu, eu deixo meu depoimento aqui. Nunca digo no meu caixão, que pena, que dó. Não, eu tive uma vida muito abençoada, para honra e glória de Deus. Não uma vida fácil, mas uma vida onde o Senhor deu o frio, mas deu o cobertor. Ah, Deu maravilha. a sede, mas deu a água da vida, sabe? Deu a Poxa, fome que do bom. pão que desce do céu. Então, eu sou uma pessoa realizada. Eu já estou vivendo em estado de graça. Amém, amém, meu amigo. Mas então, aproveitando esse pouquinho tempo que nós temos, né, infelizmente o Instagram só dá uma hora para a gente É poder fazer verdade. esse bate-papo. Dentro dessa perspectiva,
Como você se interessou, assim, descobriu a questão da arqueologia? Como é que foi essa descoberta a nível ministerial, como um chamado, né, uma inclinação? Como é que nasceu isso no seu coração? Eu quero responder dizendo o seguinte, até quando fala chamado, é interessante a gente, no aspecto histórico, colocar essa palavra no plural. Porque Deus todos os dias está nos chamando, a graça todos os Amém. dias está nos chamando. Amém. Eu até costumo brincar que assim, a Bíblia fala um só Deus, uma só fé, um só batismo. Mas eu me sinto rebatizado por Jesus a todo instante. Todos os dias a gente tem Entendi. que correr para a cruz, se reentregar a Ele. Cada dia da nossa vida tem que ser um dia de conversão. A gente não Não, pode entendi. entender a conversão apenas como obra do passado e que eu não tenho que atualizá-la, os meus votos com Cristo. E o chamado também é assim, ele vai se atualizando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se ratificando, isso é, confirmando. Então, a princípio, eu senti um chamado para ser um pregador da palavra de Deus, um pastor, e fui fazer teologia. Fiz num seminário da Bahia, eram 4 anos com vestibular, prova de grego, de hebraico. A princípio, eu Nossa. queria apenas cuidar de uma igreja, ou pregar, assim, de maneira clara. Mas quando eu entrei para o seminário, eu senti um upgrade desse chamado, se eu posso chamar, ou como eu falei, uma nova atualização desse chamado. No Boa. primeiro dia de aula, eu senti que a minha gana era ser teólogo, era servir Opa, a que Deus através maravilha, da que bom. teologia, estudar grego, hebraico, e tive bons professores que me inspiraram. E quando eu saí do seminário, eu fui cuidar de igreja, porque eu tenho comigo uma ideia, pastor, que o excesso de academicismo sem cheiro de ovelha, Pô, você não cria uma teologia, você cria uma teodiceia. boa, boa, muito boa, muito Então, boa. é que assim, eu estou fora da igreja há muito tempo, no sentido que eu não tenho uma paróquia, Sim, uma sim, igreja para cuidar, né? Mas eu procuro fazer, de onde eu estou, o meu púlpito da minha igreja e ganhar almas para Cristo. Porque o dia isso é que eu fizer importante. isso, eu me tornei apenas Isso é um importante. tecnólogo em religião, e não Não, teólogo. não, é verdade. Exatamente. Então, aí, eu fui fazer depois, aí fui cuidar de igreja, depois fui fazer mestrado, doutorado. E quando eu estava fazendo o doutorado em Novo Testamento, em teologia do Novo Testamento, a gente tinha que fazer uma área de concentração maior e menor. A área maior é Sim, grega. Mas a menor eu optei por arqueologia. sim. Fui para Israel. E quando eu cheguei lá, eu fui só para conhecer a Terra Santa. Na verdade, eu não fui com a intenção de ser arqueólogo. Sim, Eu sim. fui honesto com a ideia assim. Talvez a minha fé foi até pequena, porque eu fui para lá com a ideia seguinte: eu vou, já que eu tenho que ir, eu vou, já aproveito, já conheço a Terra Santa, já coloco isso aqui no meu currículo e that's it. Quando um amigo falou lá assim, eu estava despedindo dele, aí eu fiz arqueologia e me apaixonei pela coisa. Eu vi que dava Ah, para fazer um casamento sensacional. entre arqueologia e hermenêutica. Aí um amigo, quando eu estava me despedindo, eu lembro que eu me despedi e falei, pois é, rapaz, nossa, eu estou sentindo um peso no coração, quando nunca mais vou poder ver a Terra Santa. E ele falou, nunca mais. E ele falou uma frase em hebraico, Leshaná Rabba Yerushalayim, que quem conhece sabe, ano que vem Jerusalém. E ele falou, quem vem aqui com seu espírito, volta. Eu confesso que aquilo foi quase uma profecia, mas eu fui incrédulo. Eu não recebi a bênção Eu não tinha naquele tanta momento. fé, né? A fé deu uma tremidinha. Meu Deus teve misericórdia de mim como teve de Pedro, sabe? Eu não recebi aquela promessa. Eu falei, não, eu não Boa. vou, é impossível, é como ir a Marte. Mas olha, por honra e glória de Deus, repito, honra e glória de Amém. Deus, eu já fui a Israel umas 30 vezes já, Nossa, que e ali é bacana. minha casa. E aí eu fiz um segundo doutorado em arqueologia e procuro usar a arqueologia para ajudar a iluminar o texto bíblico, a confirmar a historicidade da palavra de Deus e levar pessoas aos pés de Jesus. Qualquer coisa que eu Ah, estudo, maravilha. teologia, Maravilha. arqueologia, tudo é para canalizar no Evangelho. Amém. Só um segundo, meu amigo. Deixa eu desativar aqui os comentários aqui, até para a gente poder ficar numa conversa melhor. Até Aham. para deixar salvo, perdão os meus amigos aí que estão mandando mensagem, só para a questão da imagem mesmo. Mas falando de arqueologia, meu amigo, como arqueologia, por exemplo, eu acompanho seu ministério, né, os seus programas, eu gosto de alguns. Eu tenho dois que eu gosto muito. Aquele que você gravou no Museu Britânico, nos Aham. 2 volumes, para aquilo ali, aquele programa, eu já vi inúmeras vezes aquele Eu programa, passei né? uma noite no museu, literalmente. Eu gravei 2 semanas com o museu fechado.
Mas as estátuas não se moveram, não Não se se movimentaram, moveram, né? nem teve gente andando a cavalo lá dentro. Ah, muito. Eu gosto muito daquele programa ali dos dois, pô, é fantástico. E aquele do tanque de Betesda, que você Aham. mostra os afrescos ali sobre como a arqueologia ela pode me ajudar. Assim, eu já fui muito, mas ajudar os meus amigos, a você que está assistindo essa live, como pode ajudar esse irmão para o estudo bíblico? Como a arqueologia pode fazer isso? Bom, hoje eu tenho uma vantagem que a gente não tinha no passado. A vantagem chama-se internet. Vou partir do beabá. Um irmão que não tem condição de ir lá, Isso. e quando eu digo não tem condição, isso é meio relativo, porque eu falei que eu não recebi a bênção. Mas se eu tivesse recebido, talvez Deus me mostrou. Olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se eu quero te levar, você vai. Eu não Amém. tinha mais condição do que muita gente está ligado com a gente hoje. Então, assim, Sim. pela fé caíram os muros de Jericó. Amém. E Josué não tinha condição de derrubar os muros de Jericó, mas É o verdade. poder de Deus derrubou. Então, aquele irmão que está nos ouvindo agora, eu não tenho condição de ir, você realmente não tem. Mas se o Espírito Santo quiser que você vá, você vai. Em nome de Aleluia. Jesus. Mas supondo que não seja da vontade do Espírito que alguns vão e que nem todos podem ir à Terra Santa, uma vantagem que nós temos hoje é o seguinte: a internet tem um acúmulo hoje de imagens que no passado não tinha. Antes, se essa conversa estivesse ocorrendo, não através da internet, não haveria internet, numa igreja, Assembleia de Deus, eu estaria ilustrando ou descrevendo para os irmãos o tanque de Betesda, e cada um na sua mente imaginando uma Sim. forma diferente. Numa situação um pouco melhor, eu estaria mostrando um slide ali na frente, naquela época, os mais antigos, como eu lembro, aqueles slides que tinham um rolo assim, que a Sim, pessoa sim. caía e mostrava aquele slide, no máximo isso. Hoje não, você pode entrar ali, não só evidências, tem muitos, colocar assim, tanque de Betesda Israel. Tem pessoas leigas que vão lá e filmam com o próprio celular dele ali, põe na rede, então você pode ter uma ideia da coisa. Isso facilita bastante. Junto disso, nós temos muito material que é produzido pela CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, tem material muito bom. Flávio Josefo, que Sim, produziu sim, sim. aquele livro As Catacumbas de Roma, que descreve muita coisa. Você tem, eu não sei se tem problema falar de outros editores, mas você Não, tem a pode, Vida fica à Nova vontade, fica à também, vontade. tem material muito bom. A Casa Publicadora Brasileira, a Ágape, que é um braço lá da Novo Século. Tem também a PAI, editora, que fez a enciclopédia histórica Sim, da sim. Bíblia de Jesus. Esse aqui é muito bom. Tem uns amigos, ó. Esse aqui E eu o comprei pessoal, logo esse de. mesmo tem o QR Code, que a pessoa coloca o celular ali e mostra uma visão de onde eu estive. Deixa eu ver aqui, o QR Code, ó. Então a pessoa coloca ali o celular. Isso eu estou falando do túmulo de Herodes, ele vê um vídeo meu ao lado do túmulo de Herodes explicando o que ele leu ali. Então isso tudo é muito enriquecedor. E a gente faz tudo isso para levar cultura e conhecimento aos irmãos. Então hoje tem muito material bom, as lições de escola dominical, tem muita coisa que os irmãos podem pegar aí. Hoje a vantagem, como eu diria, acadêmica do crente é muito maior do que nos anos 70. Sim, é verdade, é verdade. Hoje, você, A gente tem qualquer muito mais evangélico acesso. tem Bíblia em hebraico, tem Bíblia em grego, Bíblia em copta, no que você quiser lá, um curso de hebraico faz pela internet. Agora, tem que filtrar, porque também tem coisa que presta e coisa que não presta na internet, né? Uma rede que pega Não, tudo. é verdade. A arqueologia me ajuda muito, né? Eu lembro do programa que você fez no Museu Britânico, você mostrando a tomada de Laquis, né? Uhum. Eu não sei o termo correto, né? Técnico, daquele, Da mostrando estratigrafia da TEL. O TEL e tem isso, estratigrafia. do relevo da Ao tomada de relevo, Laquis. relevos no Museu Britânico. A violência, né, como a cidade de Laquis caiu de Israel, né, e ele mostrando a empalação, os homens colocando a mão no seu Isso. rosto, né, Dá as outra barbas. visão. Dá outra as- visão. Quer ver uma coisa? Eu não sei se está fácil aqui, que não estava programado mostrar isso aqui, mas vou mostrar duas coisas para os irmãos aqui. Primeiro, isso aqui. Fica à Eu não vontade. sei se vai dar para os irmãos verem, mas isso aqui é um pouco de cinza que eu peguei de Hazor. Hazor, a Bíblia fala que é uma das cidades que foram destruídas ali por ordem de Josué, Sim. né? E aqui, olha, eu vou mostrar aqui, ver se dá para o pessoal pegar para não derramar. Deixa eu ver aqui se eu não conseguir fazer assim, aqui, ó.
Isso. Vou ver aqui. Mas isso Pronto. aí. Estão Deu para vendo? ver. Isso aqui, Tô irmão, vendo. são cinzas da cidade de Azor. E quando a gente examina essas cinzas aqui de Azor, dentro de laboratório, que você vê a alta temperatura com que aquilo ali foi queimado, você vê que não foi apenas um fogo comum. Por isso que Deus, que Cara, fala que Josué queimou Laquis. Laquis não, sim. perdão, Azor. Azul. Então, porque o rei não permitiu que o povo hebreu passasse ali e tudo mais. Então, quando eu leio a Bíblia e isso aqui me mostra aquele fogo, eu tenho uma Aleluia. outra ideia do texto. Ele fica muito mais rico. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar aos irmãos aqui, para vocês terem uma noção de como que Deus é maravilhoso. Eu tenho algumas coisinhas aqui originais. Eu tenho aqui uma moeda. Isso aqui é a dracma do templo. Tá Pô, que certo? maneiro, hein? Tá dando para ver. A dracma do templo. Era uma moeda dessa que você pagava quando ia ao templo. Você tinha o shekel do templo, que era, na verdade, Sim. uma meia dracma, e tinha a oferta do templo. Então, quando você ia ofertar no templo, você chegava com outras moedas ali. Eu tenho aqui Essa algumas. esfinge aí é de quem? Essa esfinge aí é qual? Essa aqui é do rei Melkart, que é o rei de Tiro. Ah, o rei O de rei Tiro. Melkart. E ele está vestido como Alexandre o Grande, que, por sua vez, estava com a carcaça do leão de Nemeia na cabeça, né? Então, e do outro lado você tem Zeus aqui. Algumas desses shekels do templo tinham apenas o rosto do deus Melkart, não travestido de Alexandre, e atrás Sim. ele tinha uma águia, que era raspada às vezes. Então você chegava lá no templo em Jerusalém, como é que funcionava? Você levava as moedas que você tem. Eu tenho aqui, por exemplo, um denário original. Está bem apagadinho, não vai dar para o pessoal ver, mas acho que dá para ver. Muito legal. Dá para ver, dá para ver. César aqui. Você levava uma moeda dessa para o templo, as moedas, e você trocava pelo shekel do templo para poder dar ali a sua... Para moeda, a moeda que era aceita como oferta, né? Exatamente, porque Moisés falou que a moeda tinha que ser de prata. De prata. Então, olha a sabedoria de Deus. Ele não mandou que a oferta no templo fosse de ouro, senão ninguém conseguiria dar. Mas também não falou que podia ser de latão ou de bronze, senão todo mundo achava que era qualquer coisa. Então ficou intermediário ali a prata. Cara, sensacional. Porra. Só que você não podia levar no templo uma outra moeda que não fosse o shekel do templo. Do tempo. Você não podia levar. Tinha que ser moeda de prata. E a prata tinha que ser uma prata assim, pura. Por isso que eles usavam esse shekel de Tiro aqui, porque era uma prata pura, não tinha quase liga e tudo mais. Só que, um belo dia, Jesus viu uma mulher jogando no cofre do templo, no gasofilácio, 2 moedinhas. Sim. E eu tenho aqui a moedinha que aquela mulher, não aquela, mas uma daquela. É essa aqui, ó. Olha o tamanho da moedinha. Olha o tamanho, pelo meu dedo aqui, vocês têm uma noção, ó. Literalmente duas... Lepton. Lepton. Lepton ou prutá. Isso aqui era o cente da época. E por que aquela mulher... Aí eu fico agora pegando essas moedinhas na minha mão aqui e fico fazendo a comparação da moeda... Deixa eu colocar aqui, vamos ver aqui, eu vou colocar aqui assim melhor. A comparação do templo com aquela moeda com o Lepton. Mulher. Olha a diferença, tá certo? E com um agravante. Aquela moeda não podia ser dada no templo, era contra a lei de Moisés. Então ela não podia dar, ela não pode dar no templo. Não podia, porque aquela moeda era de cobre, era de latão. Entendeu? Ela não era nem de bronze. Ela não era nem de bronze, porque se fosse uma moeda de bronze, o bronze ainda é superior ao latão, ao cobre. Ah, é lepton ou latão? É latão, é latão. Então, assim, é um cobre mesmo. Então, aquela mulher deu uma moeda. Olha como é que a arqueologia vai me ampliando o texto. Eu vou ler Jesus falando lá, né? Aí eu vejo aquela mulher dando uma moeda que estava contra a lei de Moisés. Olhando pelo viés legalista, aquela mulher estava transgredindo a lei. Olhando pelo viés legalista, aquela mulher deveria ser apedrejada, porque ela estava levando algo no templo que não era para levar. Moisés falou que não era daquele jeito. Só que, curiosamente, Jesus elogia a atitude daquela mulher.
Nossa, Aquilo velho. aumentava o que sobrava, que a mulher deu tudo que tinha. Por quê? Quando a mulher se casava, havia o costume ela tinha o dote, que o noivo pagava ao pai para casar com ela. Mas você sabe, os Sim, templos bíblicos eram templos patriarcais, templos sim, sim, sim. patriarcais. As mulheres não tinham os direitos que têm hoje. Mesmo hoje, as mulheres às vezes têm que lutar Sim, sim. Sim, não, com a ligação com você, não. As pessoas às vezes têm que lutar um pouco para ter alguma coisa, né? As mulheres sim, tem um exagero da luta, mas tem a legitimidade dela. sim, sim, O sim, sim. passado era pior. Então, o que acontecia? Uma mulher, quando casava, o pai lhe dava algumas moedas, que eram um dote especial dela. Aquelas moedas eram que garantiriam àquela mulher uma sobrevivência em caso extremo. Por exemplo, o Sim, marido viajou, a abandonou, foi embora para uma guerra e não voltou. Qualquer situação, ela pegava aquelas moedas que ela ganhou no dia do casamento e comprava comida. mantinha uma Pagava subsistência por um passagem. período. Exatamente, era o dinheiro que ela usava para voltar para a casa da família. Antes da Perfeito. invenção da moeda, eram pedaços de prata que eram dados, ou de cobre. Depois da invenção da moeda, eram moedas. Por isso que a mulher, algumas até colocavam essas moedas na cabeça no dia do casamento, outras como um colar aqui, elas Com um guardavam pingente. um pingente. Por isso que a mulher da parábola de Jesus, que tinha 10 moedas, quando ela perdeu uma, ela ficou desesperada, varrendo a casa, procurando aquela moeda até encontrar. Isso, sim. Porque ela perdeu o equivalente a perder o passaporte no exterior de um país em guerra. Exatamente. Ela perdeu um bem que ela não pode perder. Que ela não pode perder. E aquela viúva de Jesus, quando Jesus fala assim, ela deu tudo o que possuía, ela deu talvez as últimas moedas do orçamento dela, Sensacional. Do que o pai tinha dado para ela. do que o pai tinha dado para ela. Ela deu tudo, e ela era uma viúva. Nossa, Então, olha que interessante. sensacional. Às vezes, o legalismo... Eu não quero criar aqui uma religião liberalista. O Dietrich Sim, sim, Bonhoeffer, sim. que era um teólogo luterano que morreu na mão dos soldados nazistas porque ele não aceitava o que Hitler fazia, foi um pastor de Isso. fato mártir do século XXI do Evangelho. O Dietrich Bonhoeffer escreveu na cadeia um livro chamado O Preço do Discipulado. E ele falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas ela não é barata. Não é objeto de Exato. utilidade. E assim, então também não vou pregar aqui o mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Ela cobra tudo que eu tenho. Por outro lado, eu não devo, por causa da gravata, cortar o pescoço que está por trás dela. Exato, exato. Você não pode jogar o bebê junto com a água. Exatamente fora, porque às vezes Deus vai valorizar mais uma situação que está fora do politicamente correto do crente do que aquela que está direitinho, assim, sabe? Sim, sim. Repito, não é que eu agora vou desdenhar a palavra de Deus, mas às vezes Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Então, Opa! que a gente aprenda isso com Jesus e nos tornemos, assim, fiéis no lado do evangelho, porém menos legalistas, a ponto de, Não é às vezes, verdade. cortar a pessoa por alguns Eu citei quarta-feira a respeito disso na igreja aqui de um amigo, quando eu falei sobre o centurião de Cafarnaum, que o centurião ali, ele tinha uma fé pagã. Cristo elogia a fé pagã dele, né? A fé, não do Deus pagão, mas a fé de um pagão a ele. Né? E o centurião, Jesus, um judeu, em Cafarnaum, numa cidade na região norte, complicada, cheia de revolta, e Jesus diz assim que nem todo Israel tinha uma fé igual a daquele homem. Ou seja, ele, um pagão, reconheceu que Cristo, apenas uma palavra, poderia mudar a sua vida. Então, sim, o encanto de Cristo, né? A maneira como algumas pessoas se chegavam perto, isso é fantástico. Olhando esse texto que se disse, meu amigo, sobre a mulher no gasofilácio, você vê a importância da arqueologia. Você falou a respeito de um lepton. Eu tinha essa noção do lepton, né? A questão de ser um centavo de algo muito... Mas eu não ligava a ideia do DOT. Eu nunca fiz essa ligação. E como é que dá sermão isso? Isso dá sermão. Irei pregar esse evangelho. Pregarei este evangelho. Jesus, isso dá sermão e a gente aprende. Eu estou me lembrando aqui porque, às vezes, nas igrejas,
e nós somos de igrejas conservadoras, Assembleia de Sim, Deus sim, e sim. Adventista, e outros que também estão conosco agora aqui, às vezes os irmãos não sabem muito diferenciar doutrina de costumes. Sim, sim. Então, há situações que são doutrinárias, mas outras são usos e costumes. E às vezes Sim, as sim, pessoas sim. misturam as duas coisas. Eu me lembro de um cantor da Assembleia de Deus, aquele louvor rural, que ele cantava o hino do paletó. Eu não sei se você se lembra Eu desse hino. lembro. Bem-humorado, que ele fala que ele foi pregar uma vez na igreja e que o pessoal não deixou ele pregar porque ele não estava de paletó. Aí na música ele vai contando que ele ficou chateado com aquela situação, ele cheio de unção ali. Eu falei, interessante, quem sai de madrugada para oferecer estudo sou eu. Quem faz vigília sou eu, não é o paletó. Quem devolve dízimo sou eu. Quem jejum sou eu, mas é o paletó. Aí ele pegou e levou o paletó, subiu de paletó. Quando foi até o púlpito, ele tirou o paletó e botou assim e falou: agora prega paletó, né? É antigo. Lembra dessa música? Então, quer dizer, não é que agora também eu vou desdenhar e falar que a gente pode seguir o púlpito, o serviço de Deus de qualquer maneira. Sim, Mas é sim. tomar o cuidado para não tornar o paletó mais importante que o pregador, porque a unção não está sobre o paletó, está sobre o pregador. Exatamente. Está uma vida de piedade, uma vida de graça, de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de comunhão, né, com Deus. Exatamente. Isso é muito importante. Ou seja, ela, aí na questão da arqueologia, você vê a importância. Ela deu um latão dentro de um templo, né, naquela época, né, um lepton, e pela lei significa prata, ou seja, é a ideia do coração dela, do que estava gerando de fato, algo sincero, algo Uhum. verdadeiro. Isso é algo maravilhoso. Mas, meu amigo, seguindo aqui com a nossa pauta, por que que você acredita que eu também junto contigo, mas eu queria que você respondesse aos meus amigos aí, a todos que estão na live. Sansão e Davi são reais. Hércules e Zeus não são. Por quê? Bom, isso na verdade eu respondo não é nem pela fé, é por uma questão técnica. Quando a gente vê o modo como as histórias de Zeus na Hesíodo, quando você tem lá a Teogonia de Hesíodo, quando a Teogonia conta a forma como Zeus se formou, a ideia do Monte Olimpo, ou mesmo a história de Hércules, também ali nos 12 trabalhos de Hércules que nós temos, e a Sim, forma como a Bíblia escreve são duas peças literárias completamente diferentes. E a gente, às vezes, mesmo algumas pessoas cultas, eruditas, por não ter essa diferenciação literária em relação aos escritos do passado, pensam que é tudo a mesma coisa. Um está contando uma história fantástica, outro também, mas não é assim. Eu rejeitar uma história só porque ela é fantástica é muito complicado, porque, por exemplo, o livro dos Records traz histórias assim que eu falo assim, é impossível do ponto de vista humano. Mas sim, vai sim. O registrar, Guinness. É fotografado, verdade. nem se tivesse fotografado. Um camarada, às vezes, assim, de 90 anos, que consegue puxar um carro com a barba. Sim, sim. É impossível, ele se amarra aqui a barba do cara aqui, ele vai puxando o carro e vai andando. Um cara velhinho, né? Um que faz a maratona, a apneia, um que bate Sim, lá, sim. fica, não sei, 8 minutos debaixo d'água. Um médico fala que ficar 8 minutos sem respirar, você morre, mas o cara Sim. conseguiu estar lá nos recordes. Então, assim, situações. Esse aqui é uma birra que eu tenho com os críticos, os céticos, os incrédulos. Eles rejeitam a veracidade de um fato só porque ele traz uma narrativa muito absurda, muito estranha. Mas eu Sim. repito, mesmo que do ponto de vista médico seja impossível alguém ficar sem respirar durante 8 minutos, mas houve um caso excepcional, está lá no livro dos recordes. Mesmo que do ponto de vista Exatamente, médico, exato. o corpo entra em hipotermia com tal temperatura abaixo de zero, mas está lá um cara que não sente o frio. Então, situações excepcionais são excepcionais. Agora, eu tenho que ver o modo como as situações excepcionais são contadas, como elas são narradas. Narradas. Exatamente. E a Bíblia, até usando o nome narradas, ela escreve como narrativa e não como folclore, não como mitologia. Boa. Ela dá data, ela dá ano, ela dá o nome de pessoas que você verifica, ela dá descrição geográfica. Mesmo que Hércules, vou pegar Hércules ou qualquer outro lá, mesmo que ele mostre Hércules indo de barco pelo mar Egeu, mesmo que a mitologia mostre Édipo entrando na cidade de Tebas, mas ela localiza Édipo em Tebas não da mesma maneira que a Bíblia localiza Davi conquistando Jerusalém.
Sim. Porque Há uma diferença. há uma diferença gritante. É técnica, mas ela existe. O pessoal só pensa assim, não, o fato que alguns tentam refutar a arqueologia dizendo assim, não, o fato do sítio de Capão Amarelo, por exemplo, citar um episódio lá de Dom Pedro I e mostrar Dom Pedro I chegando ao sítio de Capão Amarelo, não significa que aquilo existiu, né? Só porque está citando Dom Pedro que existiu. Realmente eu cito Sim, Dom Pedro, mas ali também descobre. Mas não é bem assim. A forma como Monteiro Lobato escreveu o Sítio do Capão Amarelo é diferente da forma como César Cantor escreveu História Universal. isso. Entendeu? Boa. Então a Bíblia ela está mais parecida com as técnicas usadas por Heródoto ao escrever a sua história. Heródoto é considerado o pai da historiografia, do que com Homero escrevendo a A Ilíada. Ilíada. Tá certo? Existe uma diferença muito grande. E até da Ilíada, há alguns que pensam que a Ilíada pode ser uma história real, viu? A conquista de Troia, desde que Harry Schliemann descobriu a cidade de Troia, há Sim, pessoas que pensam na que é questão de história. escavação. Exatamente, pode ser autêntica. Então a diferença está na forma da narrativa. A segunda questão, eu não vou pincelar apenas a história de Davi e de Sansão e comparar com... Não, eu tenho que pegar a Bíblia como um todo e comparar. Você Sim. entendeu? Porque a Bíblia valida a Bíblia. Assim como eu não devo pegar, ensinar uma doutrina baseada num versículo apenas, eu tenho que ensinar uma doutrina à luz da palavra de Deus, À eu luz das também não escrituras. posso pegar o livro apenas pela parte. Você Boa. entendeu? Então é o livro todo, aquele conjunto, tudo que está narrado ali. Eu não tenho, por exemplo, encontraram perto da cidade de Beit Shemesh, encontraram que é onde Sansão nasceu, e encontraram um selo antigo, datado do 10º século antes de Cristo, mais ou menos 1000 antes de Cristo, que mostra um homem lutando com um leão com uma história de Sansão. Então, isso aqui até foi um tapa de luvas na alta crítica que mostra que no século X já existia essa história, entendeu? Já existia essa história, está lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas digressões que acabam não sendo tão acadêmicas quanto parecem. Então, assim, aqui, toda a questão é a ideia como se escreve, né? O relato, o cuidado como vai sendo narrado. Assim como o Evangelho de Lucas, ele mostra lá o cuidado que ele teve dos fatos, de analisar os Exatamente. fatos, escrever o Evangelho e o livro de Atos, né? Lucas Atos. E escreve ali para Teófilo, ele mostra que ele averigou de Foi maneira pontos. cuidadosa, ouviu pessoas, ou seja, então a Bíblia ela é muito mais na maneira da sua narrativa, ela tem um cuidado muito importante em mostrar esse fato para a comunidade local, não vou falar assim o termo, a comunidade lucana, joanina, mateana e Uhum. etc. Né, e mostrar como, de fato, isso aconteceu indiferente da perspectiva de Homero, na Ilíada e etc. Então, Aham. eu posso dizer que Sansão usou a queixada lá de jumento e E matou os matou. filisteus, mas eu não consigo ver a existência do leão de Nemeia. Exatamente. Eu não nego a historicidade de Hércules por causa das coisas extraordinárias que ele fez, mas Sim, sim pelo modo como elas foram narradas. muito bom, muito bom. Porque quando Então, fala a de gente Hércules, o pessoal pensa no repete de novo. extraordinário. Repete de novo aí, meu amigo, até para É, os amigos que gravaram. eu não nego a historicidade do Hércules por causa das coisas extraordinárias que ele fez, mas pelo modo como essa história foi narrada. Tá certo? Porque, por mais que eu queira, esse é um problema, até muita gente que deve estar com a gente agora, pode ser gente acadêmica, jovens que estão enfrentando professores céticos. Até quando a pergunta é formulada, por que Sansão é real e Hércules não? A gente só pensa no lado do extraordinário. Sansão Sim, matando as pessoas com a queixada de jumento e Hércules, homem forte. Passa essa impressão que qualquer coisa que foge ao comum não é verdadeiro, não é histórico. Mas isso é um absurdo. Se eu pegar a própria física quântica, dizer que no mundo da micropartícula atômica ali, que a gravidade não funciona para nada,
tá certo? Dizer que existe matéria escura no universo, isso foge da realidade. Eu nem estou falando Sim, de Bíblia, foge. eu falo que funciona com a ciência. Só Mesmo a história física. do Big Bang é exatamente a mesma história do Big Bang. Do nada, de repente, houve uma explosão e surgiu tudo, tempo, espaço, gravidade. Quer dizer, a ciência dita moderna, acadêmica, cética por natureza, ela está repleta de milagres, só que ela não põe um rótulo de milagre. Agora, o ateu vou ser eu. Eu vou ser o descrente aqui, tá certo? Do nada, nada se produz. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência concorda Do com nada, isso. nada se cria. Exatamente, ex nihilo, nihil fit. Do zero, zero mais zero é Exatamente. zero. Aí eu pego agora, como cético, eu falo, eu não acredito na Bíblia, mas eu acredito que do nada absoluto, um dia teve uma explosão e a partir dessa explosão, num nanosegundo, surgiu a matéria, a energia, a É gravidade, difícil. o tempo, o espaço. Como? Olha, Como diz desculpe, aquele livro, meu amigo, como diz aquele livro do Norman, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. suficiente para ser ateu. Exatamente, que tem que ter mais fé para acreditar no Big Bang dessa forma como é colocado, do que acreditar que um Deus sem começo, sem princípio, criou todas as coisas, sabe? Então, é isso aí. A gente tem que ver o que a história nos dá. Mas continuando dentro dessa perspectiva, para a gente encaixar, encaixar na questão de equacionar a teoria da Terra Velha com o criacionismo, pegando já a mesma essa estrada aí para falar a respeito disso, sobre essa questão, né, que as pessoas tentam descaracterizar o criacionismo e dizer assim, isso aqui não existe, e querer colocar a questão dos bilhões de anos por causa do carbono, dos testes de carbono e etc. Como é que a gente consegue refutar isso, meu amigo? Tá. Bom, isso eu não posso responder do ponto de vista de um especialista, porque existe uma diferença entre arqueologia e paleontologia. A Sim, sim. arqueologia eu mexo com isso que eu falei, né? Fósseis, perdão, a arqueologia eu mexo com isso. Cerâmica, moedas, múmia, essa coisa assim. Ou seja, da invenção da escrita para cá. A paleontologia, que já mexe com fósseis, datação de rochas, datação da terra, hominídeos, para quem acredita em evolução das espécies, esse tipo de coisa assim. Porém, eu acho que eu posso dar uma resposta para não ficar no ar essa pergunta. A primeira coisa que eu queria corrigir é que o carbono 14 não dá milhões nem bilhões de anos na Terra. A Boa. meia-vida máxima que o carbono vai dar é 5.730 anos, aproximadamente. Não vai dar nada além disso, tá certo? Os milhões de anos, eles são dados por outras formas de datação diferentes. Uma forma leiga que eu teria para explicar isso seria o seguinte. Em termos geológicos, quando eu falo geologia, eu estou saindo da minha área, isso Sim, é sim. paleontologia. Em termos geológicos, você tem dois tipos de ocorrências na natureza. Nós temos ocorrências que chamamos de eventuais, tá certo? E ocorrências que nós chamamos de acidentais, tá certo? Sim. Uma ocorrência eventual é aquela que acontece todos os dias, de maneira clara, só que a gente não percebe. Exemplo de ocorrência cotidiana, né? De um evento ordinário. Vamos chamar assim de evento ordinário. Uhum. A casa onde eu moro e a casa onde você está agora estão deteriorando. Sim. Essa casa está deteriorando. Só que é um processo tão lento a deteriorização que eu não consigo ver. Assim também como a erosão. A erosão vai acontecendo aos pouquinhos, eu não consigo ver um evento ordinário. Um arquiteto vai virar e falar para mim assim, olha, se essa casa não sofrer nenhuma manutenção, for deixada ao léu, dentro de 500 anos ela vai cair. É o máximo que ela aguenta sem manutenção, 500 anos. Tá certo. Boa. Se algum dia eu passar numa casa e haver caindo aos pedaços assim, já sem teto, com as paredes... Caindo, exatamente. Eu vou falar o seguinte, puxa vida, essa casa aqui tem uns 500 anos que foi feita. Para ela chegar nessa situação de erosão, 500 anos. Porém, num efeito extraordinário, um terremoto, por exemplo, essa casa cairá em 3 segundos. Exatamente. Então, uma erosão, uma degradação da casa, que eu não consigo ver,
demora centenas e centenas de anos para produzir um efeito de catástrofe. Mas o Isso. terremoto demora 3 segundos para dar o Solapar mesmo tudo. resultado. A diferença é que o terremoto é um evento extraordinário. Em outras palavras, um evento extraordinário produz em poucos segundos o que um evento ordinário demoraria séculos para produzir, Anos. ou até milênios. Agora, isto posto, vamos olhar a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que entre a queda de Adão, daqui a pouco eu vou falar da queda de Adão, mas entre a queda de Adão e as primeiras civilizações, houve um evento Extraordinário. chamado dilúvio. Muito boa. Cara, muito Foi, boa. que não foi só água subindo e inundando a terra. O dilúvio foi a ira de Deus caindo sobre a terra. Tanto é que Pedro compara a volta de Jesus, que será a destruição do fogo, com o dilúvio. Então, para Pedro fazer essa comparação, o dilúvio foi muito maior do que a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi muito maior do que qualquer catástrofe. Foi a ira de Deus caindo assim e por pouco pulverizando a terra. Só sobraram realmente os 8 membros da família de Noé. Então, esse evento extraordinário causou na guerra, na terra, um cataclismo tão grande, que ele gerou em poucos dias o que numa situação ordinária demoraria milhões de anos. Perfeito, o geólogo descrente olha para essa natureza e, desconsiderando o dilúvio, teria a mesma sensação que eu olharia para uma casa em ruínas, desconsiderando o terremoto. O terremoto. Cara, perfeito. Perfeito. Entendeu? Então, assim, muita coisa que nós vemos hoje, que parece ter sido, como o Grand Canyon, parece ter sido um negócio aos pouquinhos, pode ter sido instantâneo. Some-se a isso outros 2 elementos. Um deles, 3 elementos, na verdade. Um deles é que Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão e Eva adultos. Se um biólogo encontrasse com Adão e Eva, e na sexta-feira da criação, Deus acabou de criar Adão e Eva, e perguntasse assim, pois é, olha, Rodrigo e Ronaldo, vocês estão aqui com esse homem, quantos anos vocês acham que ele tem? A gente olhar um pouco e falar assim, uns 25, 30 anos 30 no máximo. anos. Mas Adão tinha um dia de vida. Nós íamos julgar 30 anos com base na aparência. Na aparência. Calculando uma infância e uma juventude que não houveram. Então, também Deus criou a natureza adulta. E nós calculamos uma infância madura, como se fosse uma evolução para chegar até ali. Sim. E o outro elemento, eu falei de 3. O segundo, o pecado. Uma das palavras para pecado em hebraico, ratam, errar o alvo, doença. O pecado caiu na terra como uma doença. E você sabe, quando uma pessoa está com uma doença terminal, a pessoa envelhece. Às vezes, vamos orar pelo irmão fulano, ele está acabado, eu fui ao hospital, ele envelheceu uns 20 anos. Rápido. Né? O pecado trouxe um envelhecimento à terra. Muito bacana. Que não estava nos planos de Deus. Então eu coloco aí, olha, uma terra... Um efeito entrópico muito forte, né? Muito forte, exatamente, uma entropia muito forte. E um dilúvio, trazendo uma situação extraordinária, dá uma aparência de idade maior do que a Terra dá. Agora, para ser coerente aqui com todo mundo, e você sabe que você está agora enveredando para o lado do Antigo Testamento aí com o hebraico, existem alguns que entendem. Eu confesso que eu não vou bater o martelo nessa hipótese, mas uma vez que ela existe, eu tenho que ser coerente com ela. Que acreditam que a forma como o hebraico está escrito aqui em Gênesis dá margem para a interpretação de uma criação em 2 etapas. Sim. Dando a entender que Deus primeiro criou a terra sem forma e vazia, a matéria inorgânica, e que essa matéria tenha ficado talvez milhões de anos aí, e que na manhã da criação, da semana da criação do Gênesis, ele apenas deu forma, porque de fato, o Gênesis não diz quando Deus criou a água. Diz que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Então, pode ser que a Terra realmente seja mais velha do que a semana da criação. Mas eu confesso que eu ainda... Eu não bato o martelo nessa hipótese, não. Mas também não a retiro, porque há teólogos sérios... Sim, eu conheço alguns. Que colocam dessa maneira, então eu tenho que também, por
honestidade acadêmica dizer que há essa explicação também. Não, não, boa resposta. Eu gostei muito da ideia do dilúvio. Pô, brilhante. Eu já tinha visto alguém, não lembro quem falou a respeito do dilúvio, não lembro se eu li, eu li, falando do Grand Canyon, né, do impacto da água ali, como se tivesse sido, passasse de maneira muito rápida. Li uma vez a respeito do agente entrópico do pecado, né? Como todo corpo bem ajustado, a tendência é desajustar, né? A tendência não é ficar melhor. Então ele diz que a tendência da Terra é ela ir se desgastando, né? Por causa do agente da entropia. Eu acho muito legal. A única coisa que, no caso, que a gente conversou até em off, é a questão de tentar casar evolucionismo com criacionismo. Isso aí não bate. Eu não, sabe por quê? Eu digo uma coisa para os eu teólogos tenho resistência. que insistem em casar. Seu pessoal progressista, isso eu tenho muita resistência. Eu também. Eu dei aula numa faculdade uma vez, não adventista, não vou falar de qual igreja, que achei interessante que eu era o mais conservador ali. E o pessoal sempre assim, eles até ficaram assustados, porque eu sempre começava minha aula com uma oração. E os professores progressistas, nada. Um dia entrou um progressista em sala de aula e falou o seguinte: olha, eu também vou começar com uma oração. Os meninos ficaram felizes e começou assim: querido Deus, Pai e Mãe do Universo. Então, essa teologia progressista, ela pode levar a uma situação meio perigosa, e principalmente pelo seguinte: raciocine comigo. Mais do que Karl Barth, mais do que Karl Menninger, mais do que qualquer Eric Bernstein, qualquer grande nome que eu puder pegar, eu acho, mais até do que o apóstolo Paulo, eu acho que o nome por excelência da teologia é Jesus Cristo. Isso aí. É o meu modelo. E eu lamento dizer para os progressistas, sem nenhuma arrogância, que Jesus era criacionista. Jesus tinha uma leitura conservadora da Bíblia, porque Jesus considera o relato do Gênesis histórico, quando ele vai falar sobre o casamento, ele fala, não era assim, porque no início Deus fez o homem e mulher. Quando ele fala do dilúvio, a vida do Filho do Homem será como nos dias semelhantes ao dilúvio. Se o dilúvio é um mito, a vida de Jesus também é um mito. Se o dilúvio não foi universal, então a vida de Jesus também não será um fenômeno universal. Porque ele para a volta dele ao dilúvio. E como agravante, essas coisas, pastor, elas são como, sabe aquela linha de dominó que você coloca um atrás do outro? Se você empurrar o primeiro, vai derrubando tudo. Vamos raciocinar. Exatamente. Se a criação é um mito, não teve criação. Foi apenas a evolução, como dizia Teilhard de Chardin. Adão foi o primeiro Homo sapiens. Tá bom. Então, o pecado não existiu. Porque não houve uma queda. Você só lá para tudo. Não houve. Aí, se não houve pecado, não houve Adão e Eva, não houve pecado. Se não houve pecado, então não houve morte redentora de Jesus. Jesus, na cruz do Calvário, foi, no máximo, um mártir de uma causa. Se ele for um mártir de uma causa, se ele não foi o redentor como ele havia de ser, como ele disse ser, então ele também não é o Filho de Deus. Se ele não é o Filho de Deus, então eu já vou rasgar o Antigo e o Novo Testamento. Se ele não é o Filho de Deus, não houve ressurreição. Se não houve ressurreição, eu sou o mais miserável de todos os homens, segundo Paulo. Se não há nada disso, então vamos ser mais sinceros, vamos fechar as igrejas e vamos... As igrejas e acabou. E viver o pecado, porque amanhã eu vou morrer e acabou tudo. Eu vou aproveitar a oportunidade agora e usar tudo que o meu corpo pedir, sem refrear os sentimentos carnais, porque não existe nada além dessa vida. E até beber e usar drogas e sexo à vontade, por quê? Não é nem porque isso dá prazer, não. É porque a dor da sobriedade é tão grande que a nossa sociedade, especialmente a do século XXI, precisa estar anestesiada. Por isso que os jovens buscam tanto uso de drogas, usam tanto o uso prostituição, sexo na internet, pornografia e outras ias que tem por aí. Por quê? Porque a realidade é dura demais. Então ele tem que estar o tempo todo alienado, doidão. Eu não preciso disso, eu tenho o Espírito Santo. Isso aí. Não, perfeito. Não, por isso, eu tenho dificuldade em fazer esse casamento. Tem um pessoal aí, fica encantado. Nossa, vamos tentar casar evolução com criacionismo, fazer esse casamento. Eu sou muito contra, nesse ponto eu sou muito conservador. Inclusive eu falei com um progressista semana passada, conversei com ele, e eu disse para ele, eu falei, filho, se você tentar fazer o casamento de evolução com criação e gênese, você vai ter que solapar a cruz do Calvário. Não tem como, você não tem, a ressurreição existe, então os milagres não existiram, você vai ter que fazer concessões. Se você faz uma concessão aqui, todo o resto vai se perder, isso não existe.
Isso, meu amigo, é uma grande ameaça. Assim, infelizmente, para os jovens, né, que estão iniciando agora no seminário teológico, em algumas universidades. Por isso é importante o estudo bíblico, é importante conhecimento, é importante conhecer arqueologia, Sagradas Escrituras, conhecer pessoa como você, estudar verdadeiramente o texto sagrado, conhecer esse Deus criador. E é claro, você também tem que conhecer a outra parte também, a parte criacionista, até para você saber como refutar, saber como replicar essa malignidade, esse crescimento maligno que tá vindo sobre nós, né? Não sobre a juventude, mas a gente está caminhando já para o final, para a gente aproveitar o tempo aqui de fechamento, mas eu queria pegar esse período, meu amigo, e falar um pouco assim a respeito desses projetos literários que você está desenvolvendo junto com a editora Ágape. Uhum. Bom, eu publiquei pela Ágape, bom, você já anunciou aí a enciclopédia histórica da vida de Jesus, que seria pela PAI Editora, né? E pela Casa Publicadora Brasileira tem o Escavando a Verdade. Qualquer um desses livros, se você entrar no Amazon.com e colocar meu nome ali, vai aparecer, viu? E aqui Esse você tem aqui, o Ceticismo da Fé, que eu lancei pela Ágape. É um livro, Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção. É um livro justamente mais filosófico, sobre a existência de Deus, por que Deus é amor e acontecem tantos males no mundo, como é que ele permite boa, isso, boa. como é que eu posso ler Nietzsche, o que eu posso, como cristão, concordar com Nietzsche, discordar de Nietzsche, Descartes, eu baseio muito na filosofia de Descartes, é um livro pesado nesse sentido assim, mas para quem gosta de filosofia. E eu estou lançando agora pela Ágape, daqui a pouquinho a gente vai anunciar nas redes sociais aí o lançamento, um novo livro, a Bíblia de Aleph a Ômega, que é uma introdução à Bíblia, como é que foram os livros escolhidos através... Será que a Bíblia é fruto do Muito Concílio bom, de Nicéia? Como é que a gente sabe que o livro de João foi escrito por João, Mateus por Mateus, Marcos, a datação, qual o objetivo de cada evangelista, coisas muito bom. desse gênero, viu? E obrigado pela oportunidade de falar dos livros aqui, que até na minha página eu confesso que eu quase não falo, porque eu tenho medo de passar uma ideia de, sabe, aí ele está querendo vender o material dele e empurrar. Mas Não, tem que vender material bom, gente. passa, a gente quer saber. Então aproveito e falo aí para vocês. Mas, meu amigo, quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus continue, sabe, abençoando você, sustentando esse seu chamado. Espero que os amigos tenham gostado bastante também. Te agradeço aí pela sua gentileza. Espero, né, como eu falo para minha esposa, Graciele, né, espero poder em breve, né, estar contigo, não aqui no Brasil, mas lá em Jerusalém. Em nome de Jesus. E sem máscara, viu? Sem máscara, E eu fico conhecer lá o feliz Adolfo porque Reutemann. eu fico feliz e falo a todo mundo que está aí, principalmente os que forem suas ovelhas, esse é um homem de oração mesmo. Quando a gente se encontrou uma vez, a preocupação dele era orar para o meu pai que estava enfermo na ocasião e mandou mensagem depois, preocupado, como um pastor, como um irmão ali. E isso calou muito fundo ao meu coração, viu? Por isso que eu tenho muito prazer em participar. Há muitos convites de live, eu não posso, por agenda, participar de nem 1%. Mas a sua, eu fiz questão de estarmos juntos Não, aqui. obrigado. Que a graça de Deus esteja sempre em seu coração. Você é um homem que tem o Espírito Santo, viu? Em nome de Jesus. Amém. Para a gente encerrar, eu queria te pedir para você pudesse orar aí junto, orar pelos amigos aí que estão assistindo aí, abençoar essa turma toda aí. Vamos sim. Ó Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, ó Pai, agora, porque a tua graça está conosco a cada instante. Te glorifico, Senhor, pelas pessoas que o Senhor coloca em meu caminho, com as quais eu posso interagir, falar de Jesus, ouvir delas também, aprender com elas e sentir, Senhor, que realmente o teu povo está espalhado em todos os continentes, em todos os mundos. Nós não estamos sozinhos. Dá-nos a tua paz, Senhor. Que a graça de Jesus esteja conosco a cada instante. Ajuda-nos a pregar o Evangelho para a honra e glória do teu nome. E perdoa os nossos pecados. Pelos méritos da cruz do Calvário, nós suplicamos. Amém e amém, Senhor. Amém. Meu amigo Rodrigo, Deus abençoe sua vida. Um abraço. Você que ficou assistindo, pode falar. Fala aí. Despede aí pra galera. Não, não, você ia despedir também. Muito obrigado aí, ó. Se quiser, ó, segue lá a Ágape Editora. A gente está fazendo um sorteio aí do livro Ceticismo da Fé, esse daí. O livro novo do Dr. Rodrigo Silva. Segue lá a Ágape, lá tem lá na bio, lá direitinho, isso aí, ó. A gente está sorteando. Vai sortear na sexta-feira esse livro. Então tá, vai só seguir lá, @Ágape _editora. Aí vai estar lá a descrição na bio. Um abraço, Rodrigo. Deus abençoe. Muito obrigado. Espero a gente poder estar junto em breve aí.
Em nome de Jesus, que a graça de Jesus esteja com todos. Um abraço para vocês e uma boa noite, viu? Um abraço aí, ó. A live vai ficar salva aí no Instagram, no IGTV. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Tchau, tchau.